Shalom, aula 23, vídeo 23. Neste vídeo nós vamos falar sobre a importância da sua autoaceitação, de você aprender a lidar com os erros e acertos da sua vida, porque afinal de contas, gente, nós somos assim, trevas e luz, barro e luz. E no processo de crescimento espiritual, no processo de desenvolvimento pessoal, de maturidade psicológica, de maturidade espiritual, é óbvio que em algum momento você vai ter que parar de ouvir as pessoas falarem o que falam de você. Elas podem até estar certas, mas você tem que agora conciliar com você mesmo. Afinal de contas, a nossa vida é baseado nesse relacionamento comigo mesmo e com Deus, e depois com o próximo. Eu não consigo me relacionar bem com o próximo se eu não estiver bem comigo mesmo e se eu não estiver bem com Deus. Esta aula 23 nós vamos dar continuidade falando sobre o processo de individuação. São 5 aulas, 2 aulas, a 3 e a 4 estão juntas nesse vídeo, que eu já vou mostrar minha tela aqui para você só um momento. E enquanto eu vou puxando a minha tela aqui, você que está chegando aqui agora não conhece esse canal, assista os vídeos que eu tenho aí, sou focada em cura interior, libertação, mas principalmente ferramentas que vão te ensinar, tanto na Bíblia quanto em ferramentas humanas, a lidar com o sistema chamado eu, autogestão. Se nós não aprendemos a ter domínio próprio, nós somos reprovados, né, diante de Deus, porque afinal de contas, quer dominar todo mundo, só não se domina, é complicado. Já me segue aí, deixa o seu joinha e vamos para o conteúdo. Hoje nós vamos estar falando aqui em 2 aulas, eu estou juntando 2 aulas. Esse estudo que eu estou trazendo para você é do Jung. Eu gosto muito do Jung, eu sempre vou estar trabalhando aqui as falas do Jung, porque eu achei como aplicar isso na minha fé cristã, né? Então eu vou conciliando aqui o que Jung fala sobre a formação da personalidade, a formação da psique, com aquilo que nós cristãos acreditamos, né? Que o homem perfeito, a imagem do homem perfeito em nós é Cristo. E nessa aula, essa aula é de um curso, não lembro mais nem dentro de qual curso ele está, eu acho que eu não pus dentro de curso nenhum, eu só gravei e não liberei as aulas, estou liberando agora. Você vai aproveitar esse material, porque essa aula é bem interessante e ela vai falar por que a gente vive tantos dramas entediantes dentro da família. E depois na aula 4, que está aqui dentro, junto com esse material aqui, você vai poder ir descobrindo outras características que com certeza você está vivendo aí se você é acima de 40 anos. Vamos lá para a aula? Já deixa o seu joinha, deixa o seu gostei, envia esse vídeo para pessoas que têm o coração e sede de conhecimento como o seu. E a gente volta lá no final do vídeo para orar e encerrar. Então, nesse processo de individuação, o que a gente vê? A importância da autoaceitação. É você olhar para você e falar, pronto, deu no que deu, é isso mesmo, e agora é abraçar quem eu sou, lidar comigo, porque se eu não me amar, se eu não gostar de mim, ninguém vai. E nessa idade que provavelmente você está aí, já acabou a ilusão, né, baby? Essas alturas a sua ilusão já deve ter acabado em relação à aceitação das pessoas ao seu redor. A coisa principal no processo de individuação é que a gente para de ligar, de dar bola para o que os outros pensam ou acham da gente. E é por isso que chama individuação. Você acaba se separando um pouco do grupo, da família, da igreja, dos amigos, e você começa a ficar mais na sua, porque agora é o momento de você não depender mais da opinião dos outros sobre você. Você quer se conhecer, se aceitar, para depois lidar com o que sobrou, que normalmente é a sombra da nossa personalidade, né? O nosso eu mal, eu diabólico, né?
dos benefícios da autoaceitação é que quando você começa a se aceitar como é, a parar de ficar olhando para os outros, pondo defeito nos outros e olhar para dentro de si, o que o Jung fala? Vamos ler aqui na tela. Em relação à autoaceitação, o psicanalista defende que a autoaceitação aumenta a aceitação das pessoas em relação a nós, em especial aos nossos familiares. Quando você se aceita e começa a lidar com você, as pessoas ao seu redor também mudam, começam a ver esse movimento seu para dentro de si. Podem mudar drasticamente em relação a você, se são pessoas que te controlam e manipulam. Essas pessoas com certeza vão te dar um pouco de trabalho, porque elas começam a perder o controle sobre você. Muitas pessoas perdem muito tempo na vida, nos embaraços, nos dramas da vida, se metendo em dramas familiares, ou da família dela, ou da família dos outros. Eu estou para conhecer pessoas que se envolvem mais em dramas das famílias do que equipe pastoral, esposa, pastor, pastora, conselheiro, amigos, grupo de oração. Acaba que a pessoa se mete nos dramas familiares e você acaba se metendo nos dramas da sua própria família. São dramas chatos, dramas entediantes, conhecidos, porque você, a hora que a pessoa abre a boca, você consegue terminar o chororó dela, porque a pessoa está vivendo tanto no passado que ela repete os mesmos dramas há 20, 30 anos, você consegue terminar a frase. Ou você está no drama e a pessoa que está te ouvindo, ela consegue terminar sua frase, porque você está vivendo numa matriz do passado. Você só fala as coisas do passado. A família só fala as coisas do passado. Então, a menos que tenhamos sofrido uma experiência traumática, que tenhamos que ser curados, se você foi abusado violentamente, atacado por um membro da família, é melhor você aceitar qualquer maltrato da sua família em relação ao passado, como uma condição da nossa vida. Em outras palavras, perdoar e tocar o barco. Quando eu falo do meu pai, foi a primeira situação na minha vida que eu tive que lidar, foi os maus tratos. Meu pai não era uma pessoa má. Meu pai não era uma pessoa má quando não estava bêbado, mas bêbado não tinha quem aguentar. E ele bebia direto. Então eu tive que conciliar, aceitar esses maltratos como parte do processo meu de vida, como parte da minha faculdade de treinamento para eu vir a ser quem eu sou. Para eu vir a ser quem eu sou hoje e ajudar as pessoas que eu ajudo. Sem essa experiência de maltrato, de situação complicada com o meu pai, a esse espírito de orfandade, eu não estaria aqui te ensinando. Eu não conseguiria te ensinar porque eu não conseguiria me relacionar com a tua dor. Então eu só consigo me relacionar com a tua dor porque eu enfrentei a mim. A diferença do processo de individuação do Jung para o processo de individuação do Espírito Santo, você sabe qual é? É que você sai da experiência curado, totalmente transformado. Na psicanálise fica lá, né, levantando poeira, fala, isso, e você sai depois de 10 anos de psicanálise, você quase vira um psicólogo. Você entende tudo de você, mas só não sabe resolver o problema, não sabe como vai tirar essas dores daí de dentro. O Espírito Santo de Deus sabe. Glória a Deus por isso, né? Outra situação que nós vemos na psicanálise de Jung é que se você se posicionar como vítima, habitar naquele sentimento de autocomiseração, ou ficar se sentindo culpada, ai, culpa minha. Ô, gente, porque muitas vezes, eu não sei você, mas muitas vezes eu fui uma pessoa ruim, uma criança ruim, eu fazia ruindade.
Eu tinha uma tendência maligna aqui, tremenda. Era assim, ao mesmo tempo que tinha um anjo, tinha um demônio dentro de mim. Né? Hoje eu entendo bem esse demônio aqui dentro de mim. Então, a gente foi vítima do pecado dos outros, mas tem pessoas que foram vítimas do nosso pecado. Então, nós temos que aprender a nos posicionar em relação a isso, né? Outra coisa que é besteira é você tentar mudar o outro, ou ficar contando sua historinha de autocomiseração, querendo a dosinha, querendo a peninha dos outros, ou contando essa historinha para as pessoas darem desculpa para o seu mau comportamento de hoje. Então, esse tipo de posicionamento de vitimismo ou de culpismo, aí, sentimento de culpa, não vai te levar a lugar nenhum. É perda de tempo. Não importa o quanto os pais, avós, tios, primos pecaram contra você, criança. O homem ou mulher realmente maduro aceita esses pecados como a sua condição pessoal que deve ser reconhecida e aceita. Sem isso aqui, eu vou ler de novo. Não importa o quanto os pais ou avós pecaram contra a criança. O homem ou mulher realmente maduro aceita esses pecados que as pessoas pecaram contra ela como a sua condição pessoal, que deve ser reconhecida e aceita. Sem isso aqui, você não dá um passo em direção à liberdade pessoal nunca. Você vai ficar preso no passado, choramingando coisa que não adianta mais. Olha a sua idade hoje, se compensa você ficar preso no passado de 30 anos atrás, 35. Somente um bocó, um tolo, isso aqui não é eu que estou falando não, somente um tolo, isso aqui é o Jung, se interessa na culpa de outras pessoas, se sentindo vítima e você sentindo-se culpado em relação ao pecado que você cometeu contra o outro. Você é um bocó. De novo, se você se interessa na sua própria culpa, você é um tonto ou uma tonta. O que ficou no passado ficou. Você não tem condições de mudar essa situação no passado. Perdoe a si mesmo. Se tiver condições de ligar para a pessoa, pedir perdão para ela, peça. Se não, pede perdão a Deus, faz um ato profético aí, liberando perdão, né? De preferência seria ideal você procurar a pessoa, mas se não tem jeito, não tem jeito, gente. Faz um ato profético aí, lida com isso e tira isso aí de dentro da cabeça, né? Então vamos parar de ficar nos culpando por coisa que já aconteceu, não vai resolver nada. Todos nós temos 3 capetinhas aí dentro, né? Uma aceitação radical, tanto de nós mesmos, olha aqui, uma radical, de forma radical você vai aceitar a si mesmo, quanto aos outros. É nesse momento que começa a haver uma conciliação dentro da nossa psique. Quando nós aceitamos radicalmente os outros e a nós mesmos. É um passo para a auto-misericórdia, a compaixão, quando você começa a ter compaixão de você mesmo e dos outros. Isso vai nos colocando num terreno firme da realidade para que você possa dar o próximo passo em direção à individuação. Agora, o que nós vamos fechar aqui? Quando você dá esse passo firme em direção à individuação, o que acontece? Você tem que pôr na sua cabeça, na sua mente, como sendo seu objetivo e missão de vida. O quê? A autocompaixão, a automisericórdia e a misericórdia em relação aos outros. Conciliar o seu passado. Perdoar a si mesmo e perdoar os outros. É isso. Bem-vindo de volta. Nós vamos continuar falando sobre o que Jung fala do processo de individuação. Ele descreve, observe que uma pessoa que tem objetivo na vida, um objetivo definido, em geral é mais rica, mais saudável que uma pessoa sem objetivo. É melhor fluir com o fluxo do tempo do que nadar contra ele. Jung, no seu livro Estrutura da Psique, ele diz que
A coisa mais importante para uma pessoa fazer no processo de vida dela é achar a sua missão e o seu objetivo de vida, para que ela possa viver uma vida mais cheia, mais plena, mais integral. E isso faz parte também do processo da individuação como plenitude psicológica. Uma pessoa que não sabe o propósito de vida dela, não tem um objetivo definido para a sua vida, vai ser muito difícil ela crescer psicologicamente. Porque até então ela vai ficar vivendo de achômetro, de achismo dos outros em relação a ela. Aí eu acho que você deveria fazer tal coisa. Aí eu acho que você tinha que ser tal coisa. Quando a pessoa tem convicção do seu propósito e da sua missão de vida, essa pessoa vai viver uma vida com objetivo. Ela sabe que ela nasceu, cresceu e agora ela tem um alvo em mente. Ela tem que ir até o fim, porque senão vai ficar para trás. Vai morrer deprimido, com certeza. Agora, o crente, deixa eu te falar uma coisa. Só ficar meditando, louvando, aleluia, 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 orando, rachando, não vai te levar a essa plenitude, porque Deus criou você para operar nas 3 dimensões, na dimensão espírito, alma, corpo. Viu, meu irmão, minha irmã? Então, só a meditação, a oração, isso aqui não é o Jung que está falando, sou eu que botei isso aqui, tá? Só oração, meditação não vai ser suficiente para te conduzir a esta plenitude. Por quê? Porque tem trabalho duro para fazer aí dentro. Nós estamos falando de uma estrutura encraquelada na sua mente, de aprendizados desde a infância, que criaram em você uma matriz social diabólica, adâmica, carnal. E isso é inimizade contra Deus e está te matando aos poucos, está te separando da vida plena e abundante que Deus tem para você. Então tem que arregaçar as mangas e adquirir conhecimento. Sem conhecimento o meu povo perece. Graças a Deus pela sua vida, que você está aqui nesse curso, que você está aqui me ouvindo, aprendendo. Então isso aqui já não serve tanto mais para você. Mas não se iluda que só ficar orando em línguas, meditando e orando vai resolver, porque se resolvesse, tinha resolvido para mim, porque eu orava, sempre fui de jejuar muito e orar muito. E chegou em 2019, 49, virando 50 anos, minha vida estava um bagaço. Por quê? Porque eu tive que entrar nesse processo de individuação da alma. Tive que descobrir meu propósito e missão de vida, conciliar-me com o meu passado, conciliar-me com as merdas que eu tinha feito até então, cada decisão mais louca do que a outra, cada fracasso maior do que o outro, tive que conciliar com tudo isso para seguir em frente, abraçar a dor e deixar Deus me curar. À medida que eu fui sendo curada, eu fui me achando e achando também o que eu vim fazer na Terra. Então a gente tem que ter em mente que oração, meditação e ficar inerte esperando Deus fazer não vai acontecer. Deus está fazendo, Ele está abrindo os seus olhos, olha, dá um jeito na vida. Mas o que acontece conosco? Quando constantemente nós abraçamos os nossos desafios, é que a liberação do nosso potencial virá e novas experiências trazem conteúdos inconscientes. Que conteúdos inconscientes são esses, gente? Olha, tanto os protetores de ego são conteúdos inconscientes, um aprendizado que ficou cauterizado aí na nossa mente, quanto a revelação do Espírito Santo é um conteúdo inconsciente. Então, nesse processo, o que vai acabar acontecendo é que vai ampliando a sua capacidade de receber revelação de Deus. Okay? Então, essas experiências trazem conteúdos inconscientes à luz da consciência. Você começa a ficar mais atento e consciente dos movimentos espirituais ao seu redor. E é a missão de vida que gera essa participação na vida. Então, quando você acha a sua missão divina, de vida e divina, você começa a se reconectar com a consciência do Deus Pai e de Deus Filho que eles planejaram para você, e você começa agora a fluir mais no mundo do Espírito.
que é onde você está, o seu eu verdadeiro é espírito, né? Em outras palavras, agora isso é tremendo, gente. Em outras palavras, a vida não acontece para você. Você não está aqui e a vida está acontecendo. A vida acontece ao seu lado, acontece com você. Você se torna um coautor da sua vida. Você não está sentado esperando as coisas desabarem e virem no seu caminho. Você está em pé do lado de Deus Pai, de Deus Filho, criando, participando ativamente da criação da vida que Deus desenhou para você antes da fundação do mundo. E planejou para que você andasse nela. Então, em suma, você se torna autor da sua vida. A vida ocorre com você, lado a lado, você vai construindo a vida que você quer viver junto com Deus, com o Espírito de Deus, e você se torna o autor e ator da sua vida. Não fica mais esperando as pessoas fazerem, tira a bunda da cadeira e faz. O processo da individuação é tremendo, porque ela nos torna responsáveis pelo que virá e por quem nós nos vamos nos tornar. Porque até agora você foi vivendo de qualquer jeito aí, sendo cópia dos seus pais, cópia da cópia. Mas agora, quando você toma a responsabilidade pela sua vida, você e o Espírito Santo, juntos, vocês vão desenhando a vida que Deus Pai sonhou para você. E o Espírito Santo vai revelando no seu coração, dia após dia, o caminho que você vai andar, quem você é nele e o que vocês dois naquele dia vão fazer. Então, o mais importante em toda a sua vida é você achar a sua missão de vida. O que você veio fazer no planeta. Ter um objetivo e missão de vida vai te tirar da passividade de ficar no banco do passageiro esperando a vida passar. Você vai deixar também esse lado passivo de uma enfermidade, doença mental, desespero, de desviar o foco seu no alvo, no objetivo lá na frente, e você vai agora colocar toda a sua energia para fazer com que isso venha à tona. A maioria das pessoas hoje que estão enfrentando enfermidades da mente, seja esquizofrenia leve, seja depressão, aqueles tilts de loucura, né? São problemas patológicos que elas estão enfrentando. Por quê? Porque se perderam, não se conectaram com elas mesmas e não têm a menor noção do seu propósito e missão de vida. Então, quando a pessoa tem noção do seu propósito e missão de vida, ela não vai ter hábitos destrutivos para a vida dela, mas sim hábitos construtivos, baseados na nova realidade dela, de quem ela é. A partir do momento que você muda o foco da sua dor interior, do seu vitimismo, do seu culpismo, seja o que for, da sua incapacidade e foca na tua missão de vida, é que você verá o romper verdadeiro na sua vida em todos os sentidos. Enquanto eu, Silvana, não achei o meu propósito e a minha missão de vida, eu fiquei me sentindo incapaz, desajeitada, sabe, um elefante branco entrando numa plantação de morango. Eu me sentia assim, um elefante numa plantação de morango. Imagina a bagunça que não ia virar o pezinho desse elefante. Mas quando eu achei o meu propósito de vida, aos 50, a gente normalmente se sente frustrado, fracassado, porque tudo que a gente tentou não deu certo. Mas a hora que eu me reconectei com esse propósito de vida que Deus me mandou vir fazer aqui na Terra, me deu um novo gás. Aí eu falei, nossa, não estou nem na metade do caminho que eu tenho que percorrer para o prêmio da soberana vocação. E quando o Paulo falou isso para o prêmio, ele tendo o objetivo em mente, né, corro para o alvo, ali não está falando de você largar tudo, ser um pastor, uma pastora, um missionário. Está falando, se a sua vocação é ser médico, é ser médico.
Se a sua vocação é ser professor de filosofia, vai ser professor de filosofia. Essa vocação, a nossa missão de vida nos conecta com a nossa profissão, porque ela é a extensão de quem nós somos. Porque nós somos quem somos, nós fazemos. Isso é essencial quando você encontra o seu propósito de vida. Ela te conecta com a tua essência. Então, a coisa mais importante da sua vida é achar o seu propósito e missão de vida. A plenitude psicológica, segundo Jung, vamos ler aqui, a plenitude psicológica pode ser abordada por vários ângulos. Assim sendo, você só tem que encontrar algo que seja gratificante interiormente para te manter motivado e ser desafiador o suficiente para gerar novas experiências necessárias para a sua autorrealização. Lembrando que individuação é um processo que vai te levar à autorrealização. Mas a missão de vida é você quem escolhe, não deve ser imposta sobre você por outras pessoas. A gente não preocupa com isso aqui, porque você vai entender melhor sobre missão de vida quando você, aqui dentro dessa plataforma mesmo da Academia Pleroma, aqui nós já vamos estar tratando de missão de vida. Então, depois que você terminar essa introdução, entender o que é o processo de individuação, você pode fazer o próximo curso, ir para a próxima matéria, que seria missão de vida. Você viu como é importante esse processo de individuação da alma? É quando você começa a se separar do bando, do grupo, seja o bando de igreja, o bando da família, principalmente o bando familiar. Você começa a experimentar as mudanças interiores e acaba que você fica sobrando igual jiló na marmita. Se bem que mineiro come jiló de todo jeito aqui, mas jiló na janta que a gente brinca, né? O processo de individuação, ele automaticamente vai posicionar você a abraçar o seu propósito e missão de vida. Por isso não tem como eu deixar de falar de individuação, falta só mais um vídeo que eu provavelmente vou subir no sábado ou domingo, aí a gente encerra essa questão da individuação para eu dar continuidade lá no quadro sobre o que eu venho ensinando. Mas a individuação da alma é esse processo de maturidade psíquica, onde você começa a conciliar o seu estado psicológico e espiritual e começa a entrar em acordo com a sua vida, com as coisas que deram errado, já deram lá no passado, não está dando hoje. Então, pronto, vamos passar o bálsamo de Gileade, vamos curar essas feridas, vamos sentar no divã de Deus, vamos ter um tete-a-tete com Deus, vamos fazer o detox emocional da Silvana, vamos fazer o fênix da Silvana, vamos dar um jeito de curar essa alma, porque daqui para frente eu tenho, se você está com 50, se você está com 40, 50 anos, você não tem muito tempo mais de vida, meu filho. E o tempo que você tem, dedique-se a fazer aquilo que você nasceu nesse planeta para fazer, que é cumprir cabalmente o seu propósito e a sua missão de vida. Porque se você não fizer isso, as lutas vão ser piores. Porque essa luta que está vindo aí, da individuação, do sofrimento, é para alinhar você com o propósito eterno de Deus, alinhar você com o sonho de Deus para a sua vida. E se você não faz isso, se você não acorda nesse despertar da alma, na individuação, você não acorda para a realidade, você vai sofrer à toa e vai continuar sofrendo até que o caixão abra a boca e te engula, porque não tem outro caminho. O caminho é esse. A partir do momento que você aceita as coisas e agora olha para dentro e começa a mudar você vai observar que as coisas ao seu redor mudaram. Deixa eu orar por você. Pai querido, Pai de misericórdia, eu oro neste momento que os meus irmãos e irmãs que estão nesta jornada, nessa odisseia de vir a ser o homem, a mulher que o Senhor desenhou para serem,
que venha a ser aquilo que está escrito no volume do livro da vida deste meu irmão, desta minha irmã, lá na biblioteca celestial. Pai, em nome de Jesus, que nenhum dia do meu irmão ou da minha irmã aqui na face da terra passe em branco a partir de hoje, mas que cada um deles abracem o grande chamado de Deus para o despertar da consciência de que nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos a herança de Deus nessa terra e que nós somos os porta-vozes de Deus nesta geração corrupta. E só podemos fazer aquilo que o Senhor nos desenhou, sonhou para nós sermos, quando nós curarmos as feridas da alma e quando nós nos conectarmos profundamente com a nossa essência, com quem nós somos de verdade em Cristo Jesus. Pai, eu oro que o Senhor venha revelar a cada irmão e irmã a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Venha revelar o seu propósito, a sua missão e, sobretudo, a sua assinatura da alma. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Amém, irmão? Fica com Deus. No sábado eu vou postar a última aula desse processo de individuação e depois, semana que vem, eu volto para o quadro. E desde já, deixa o seu joinha e deixa comentário para que o YouTube não engavete esse conteúdo. Fica com Deus.